Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, amém? Louvado seja Deus por esta bela mensagem musical que certamente nos motiva a adorar e a servir a Deus e a agradecer a Deus por tudo que Ele representa, por tudo que Ele é para nós. Quero agradecer a Deus pela sua presença aqui nesta noite, pedir que o Espírito Santo de Deus derrame muitas bênçãos sobre você, sobre sua vida, sobre sua família. Você que está em casa nos assistindo pela internet também, que a graça de Deus te alcance semelhantemente. Meus queridos, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre esse tema, a graça que nos basta. E nós vamos ler a palavra de Deus na segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. E eu te convido a ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Está escrito: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja Deus. Ore comigo nesse momento. Pai querido, nós lemos a Tua santa palavra, que é o poder de Deus, o Evangelho que se coloca perante nós, que se revela perante os nossos olhos. Nós queremos pedir que Teu Espírito Santo nos dê discernimento de tudo aquilo que lemos. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. Ó Deus, desvenda perante nós, move todo empecilho, todo ruído que possa impedir-nos a comunicação com a Tua palavra nesse momento, e que Teu Espírito Santo, o Divino Mestre Ensinador, revele esta palavra ao nosso coração, a fim de que nós possamos não apenas entendê-la, mas crer e viver a cada dia a Tua vontade. Assim eu oro, Deus, por mim e pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, sente-se. A graça que nos basta. A graça que nos basta. O que é suficiente para você? O que é suficiente para a sua vida? Ah, pastor, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, isso bastaria. Isso seria suficiente para mim. Ah, e se eu fosse isso, ou se eu fosse aquilo, se eu conseguisse alcançar aquilo outro, sim, isso bastaria para mim. Todos nós temos anseios, todos nós temos expectativas, temos aspirações, mas nós muitas vezes aspiramos algo que de fato não satisfaz, que de fato no fundo, não é realmente suficiente, não nos basta, não é significativo para nós. Nós lemos esse texto e quando lemos, nós devemos lê-lo com muita reverência, não apenas porque é palavra de Deus, mas também porque nesse texto Paulo, o grande apóstolo do Senhor, o grande bandeirante da fé, ele abre o seu coração, ele desnuda o seu coração para nós. Paulo teve uma experiência, ele teve um êxtase espiritual,
ele foi arrebatado, ele diz, não sabe se em corpo ou se em alma, de modo que ele foi arrebatado até o terceiro céu, até a presença de Deus, e ele diz que nesse texto que ele viu coisas que são inefáveis, que são indizíveis, que nenhum código linguístico consegue traduzir a grandeza das revelações que sua alma contemplou. Algo que talvez nenhum dos apóstolos, seus contemporâneos, experimentaram, que talvez os grandes homens de Deus experimentaram, e Paulo voltou extasiado, chocado com aquele êxtase, com aquela revelação estonteante da glória de Deus. Mas ele nos diz que aquilo poderia ter provocado orgulho, vaidade, exaltação pessoal, e por isso Deus permitiu que o diabo mandasse um mensageiro e lhe pusesse em sua carne um espinho. O diabo então usou um mensageiro e foi colocado no apóstolo um espinho. Ele chama de espinho na carne. Ao longo da história da igreja, os intérpretes, desde os pais da igreja até os últimos escritores, eles tentam imaginar o que seriam esse espinho na carne. Já chegaram a dizer que eram tentações espirituais, outros disseram que eram perseguições, oposições, outros disseram que era epilepsia, outros disseram que eram tentações sexuais, outros disseram que era febre amarela, outros disseram que, enfim, há uma série de conjecturas sobre o que seria. Ninguém sabe de fato o que era, o que atingiu, o que trazia tanto sofrimento rotineiro na vida do apóstolo, de modo que ele foi acometido por algo que ele não diz exatamente e que está dito apenas na expressão espinho na carne. E ele diz que aquilo incomodava, lhe trazia dor profunda, portanto ele orou a Deus. E todas as vezes que a gente tem algo que nos incomoda, uma doença, um problema, uma adversidade, a gente faz o que é certo. Como Paulo, a gente ora a Deus. E ele orou, e diz o texto que ele orou 3 vezes. Ele disse, tira Deus, tira isso de mim, eu não aguento. Tira Deus, tira isso de mim, eu não suporto. Tira Deus, isso de mim, eu não suporto. Ele orou 3 vezes. E Deus respondeu. Mas Deus respondeu com 3 não. Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E ele compreendeu a resposta divina. O que Deus estava dizendo era que aquele espinho na carne tinha alguma função, e que devia ficar ali, e que ao invés de tirar dele, Paulo precisava se apegar àquilo que era maior do que o espinho. E o que era maior do que o espinho? A graça. A graça que acompanhara, que sustentara, que conduzira, que abençoara o apóstolo em todos os momentos de sua vida e de sua caminhada. E agora, Deus declarava, a minha graça é tudo para você, é tudo de que você precisa. A gente diz assim, pastor, se eu tivesse uma casa, era tudo que eu queria, é tudo de que eu preciso. E se eu tivesse muito dinheiro, é tudo de que eu preciso. E se eu tivesse isso, é tudo de que eu preciso. De fato, isso seria o bastante para mim. Mas seria. Quando nós lidamos com os anseios, as aspirações, os desejos humanos, nada basta. Nada é suficiente. Nada dá conta. Nada preenche o vazio das necessidades, das ambições e dos anseios humanos. Mas há uma coisa que é mais do que suficiente para todos nós. Há uma coisa que nós temos e que nós jamais podemos prescindir dela, que nós jamais podemos viver sem ela, é a graça de Deus. A graça de Deus manifestada, revelada em Cristo Jesus. A graça de Deus é tudo que você, é tudo que você, é tudo que você, é tudo que eu preciso. Ela é suficiente. Ela é suficiente na pobreza.
ela é suficiente na riqueza, ela é suficiente na saúde, ela é suficiente na doença, ela é suficiente no emprego, ela é suficiente no desemprego, ela é suficiente na solidão, ela é suficiente na companhia, ela é suficiente no sucesso, ela é suficiente no fracasso. A graça de Deus é que nos faz entender que acima de todas as adversidades que nós enfrentamos, de todas as situações, quer boas, quer ruins, quer positivas, quer negativas, nós só precisamos de Deus. A graça de Deus é suficiente para mim e para você em pelo menos 4 situações. 4. Primeiramente, a graça é suficiente para nos tornar aceitáveis a Deus. Nos tornar aceitáveis a Deus. É a graça de Deus que faz com que Deus nos aceite como somos, nos aceite como estamos. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela fé, pela nossa fé nele, temos paz com Deus. Nenhum ser humano pode ser aceito por seus próprios recursos. Por que Deus aceita as pessoas? Por que Deus me aceita? Já que a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas nós não somos aceitos por aquilo que nós fazemos, pelo nosso desempenho religioso. Não é por aquilo que somos capazes de fazer, mas somos aceitos pela graça. Pela graça, é pelo seu favor. E o que é graça, pastor? É o favor imerecido. É o benefício gratuito, é a disposição divina em abençoar aqueles que se lhe opõem, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e trabalhávamos contra os propósitos de Deus, mas ainda assim, Ele nos alcançou, e é essa graça que nos torna aceitáveis perante Ele. Quando Ele olha para mim, Ele vê o seu Filho Jesus Cristo, embora sendo eu pecador, cheio de defeitos, mas por causa do sacrifício, Ele me tornou aceitável. Não é por aquilo que nós fazemos. Você lembra da parábola do filho pródigo? Quando aquele jovem que desperdiçou todos os bens de seu pai, decidiu regressar porque estava no fundo do poço, ele ensaia um discursozinho bonitinho de arrependimento, e chega ao pai para convencê-lo de que o pai o aceite, mesmo que seja como escravo. Só que o que ele não entendia, é que ele era filho a despeito do que fizesse. O amor do pai não havia mudado, a situação do pai não havia mudado, embora o filho tivesse mudado. E o pai, quando o filho lhe pede para ser tratado como um servo, ele lhe dá um beijo. Quando ele pede para ser tratado como um escravo, o pai o abraça, porque é assim, meus irmãos, é assim, é somente pela graça que Deus me aceita, que Deus nos aceita. Nós devemos ter cuidado com o nosso velho e perigoso senso de justiça própria. É aquilo que nos leva a achar que nós merecemos algo de Deus, que eu tenho que fazer isso e mais aquilo para que Deus me aceite. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não tiver essa qualidade ou aquela qualidade, Deus me rejeitará. Mas nós devemos entender de uma vez por todas que é a graça de Deus que nos torna aceitáveis. Deus nos aceita por causa de Jesus. Lutero dizia: o amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que lhe agrada, e em vez de buscar o seu próprio bem, o amor de Deus flui adiante e concede o bem. Ele diz: os pecadores não são atraentes porque são amados por serem, não são amados por serem atraentes. Sim, Deus nos amou e por isso nos atraiu a si. Não havia nada em nós que lhe atraísse, que lhe chamasse a atenção, mas foi seu amor, foi sua graça concedida gratuitamente em Cristo Jesus. Isso é extraordinário, meus irmãos. Isso é maravilhoso. O amor de Deus não encontra nada em nós, a não ser o pecado. Mas é a graça que nos alcança. O Evangelho é, diferentemente das
das pregações das religiões do mundo, em que o homem está em busca de Deus. O Evangelho é Deus em busca das pessoas, Deus em busca dos pecadores. Agostinho dizia assim: a graça não encontra os homens aptos para a salvação, mas ela os torna aptos a recebê-la. Não encontra homens na graça, encontra homens na desgraça. Mas a graça de Deus é tão grande, porque a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Fomos incomensuravelmente amados por Deus sem amar. Romanos 5,8, Paulo diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Saiba de uma coisa: Deus te aceita, Deus te abraça, Deus te recebe, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Como diz Paulo também aos Romanos, não depende de quem corre, nem quem deixa de correr, depende de Deus exercer a sua misericórdia. É o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que nos foi ofertado e que nos fez crer e que nos atraiu para Deus, que nos torna aceitáveis. Portanto, não deixe que o diabo coloque na sua cabeça que Deus vai rejeitá-lo porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Não deixe que o diabo iluda você, dizendo que você vai ser condenado porque você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo outro. Isso não é verdade. Se você creu em Jesus Cristo, se o seu coração é dele, se a sua vida é dele, se você já foi chamado para pertencer ao povo de Deus, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga amém. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, louve a Deus, agradeça a Deus pelo fato de que você foi aceito, aceito sem merecer, aceito sem méritos, aceito sem justiça, aceito sem contrapartida. Não permita nem por um momento que pensamentos da justiça própria cheguem a você. Renda-se à graça de Deus que te atraiu, que te chamou para Cristo Jesus. Hoje você pode dizer como Paulo: pela graça de Deus eu sou o que sou. Amém, queridos irmãos? Em segundo lugar, a graça de Deus é suficiente para nós porque nos capacita a viver como um filho de Deus. Nos capacita a viver como um filho de Deus. Efésios 5:8 está escrito: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Vivam, portanto, como filhos da luz. Quem ouve o primeiro tópico do meu sermão pode concluir erroneamente que eu estou querendo dizer que você deve crer em Jesus e viver de qualquer maneira. Isso não é verdade. A graça que nos salvou é a mesma graça que nos capacita a viver de maneira diferente. Nós, como filhos da luz, fomos chamados para viver como filhos da luz. Fomos chamados, fomos eleitos, fomos escolhidos, fomos tornados filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, gerados, nascidos pelo Espírito Santo, nós temos um compromisso com o reino, com os valores, com o caráter, com a prática e com os mandamentos do reino de Deus. Agora, nós que fomos feitos filhos, fomos feitos herdeiros, fomos chamados para viver os valores desse reino. A graça que nos salvou, ela é tão forte que não nos deixa prosseguir como estamos. Ela nos adotou, mas nos capacita a vencer tentações, a vencer pecados, a vencer adversidades, a vencer o nosso velho eu, a vencer a velha natureza, a vencer o diabo que tenta nos atrair para o mal. Deus, que nos transformou, nos chamou para uma nova vida. Você nasceu de novo, e você nasceu em Cristo. Portanto,
você foi chamado para viver como filho de Deus. Cabe a nós vivermos nesse mundo presente como nobres do reino de Deus. Billy Graham, certa feita, afirmou o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Vou repetir: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Não devemos concluir que, ao dizermos que fomos tornados aceitáveis por Deus por graça, significa que devemos continuar numa vida sem graça. Muito pelo contrário, se fomos chamados por Deus pela graça para vivermos segundo a sua vontade, também somos intimados a viver de modo diferente. É exatamente esse o propósito do livro de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão do início do século XX, que escreveu um belíssimo livro chamado Discipulado. E nesse livro ele traça um paralelo, um contraste, na verdade, entre a graça preciosa e a graça barata. A graça barata para ele é aquela pregação de dizer: olha, você deve apenas crer e viva do jeito que você quiser, longe de Deus, afastado de Deus, viva seus próprios valores, suas próprias práticas, seus próprios erros, tudo aquilo que você sempre foi, continue, porque não interessa, Deus vai aceitá-lo da mesma maneira. A graça barata, dizia Bonhoeffer, é inimiga mortal da igreja de Cristo, porque prega perdão sem arrependimento, céu sem conversão, procura justificar o pecado e não o pecador. Ele diz: a graça barata é a pregação do perdão, é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Não é essa graça que nós precisamos. A graça que precisamos é aquela graça que nos chama: venham após mim, venham após mim, venham e aprendei de mim, disse Jesus. É a graça que nos aceitou como estávamos, mas é tão boa para não nos permitir continuar como estávamos, porque ela vai gerar em nós uma nova vida, nos capacita a viver como filhos de Deus, vencendo as tentações do dia a dia, vencendo as investidas e estratagemas do diabo, que tenta a qualquer custo nos afastar de Deus. E é nesse sentido que a vida cristã e que a Bíblia apresenta esse eterno paradoxo, inconciliável pela racionalidade humana. A salvação é obra exclusiva da graça de Deus, e não só a salvação, como a santificação, como todas as etapas do plano da salvação, é obra exclusiva de Deus. No entanto, essa obra se realiza na vida daqueles que creem em Jesus Cristo, que portanto tem uma resposta humana. Embora a salvação e a obra de Deus seja plenamente monérgica, ou seja a obra exclusiva de Deus, ela não acontecerá sem a participação humana. É o paradoxo da eterna inconciliação entre soberania divina e responsabilidade humana. Perguntaram certa vez a Charles Spurgeon: Senhor Spurgeon, como é que o Senhor concilia a soberania divina e a responsabilidade humana? Ele disse simplesmente: eu nunca tive na minha vida de conciliar amigos, porque soberania divina não exclui responsabilidade humana, e responsabilidade humana não significa a ausência da soberania divina. O que eu quero dizer por final, meus irmãos, é que fomos salvos, aceitos, perdoados pela graça, mas essa graça que nos salvou nos capacita a não viver outra vez no pecado, a vivermos como novas criaturas, a glorificarmos a Deus com tudo que temos e somos. Diga amém? A graça é preciosa, porque ela chama ao discipulado
diz Bonhoeffer, porque chama ao discipulado de Jesus Cristo. A graça é preciosa e nos convida: venham após mim, aprendam de mim, disse Jesus. Sim, ser crente é andar no discipulado de Jesus, é romper com tudo aquilo que nos levava ao pecado, para viver uma vida que agrada a Deus e a Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar diante das batalhas. Nos sustentar diante das batalhas. Há momentos em nossa vida em que as angústias e aflições parecem que vão nos derrotar, nos puxar para baixo. E nós queremos rapidamente nos livrar delas, como Paulo também queria. Quando ele se viu com aquele espinho, ele orou: Deus, tira de mim. E Deus disse: não, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Quantos de nós, talvez aqui nesta noite, chegou aqui com preocupações profundas, talvez alguns desempregados, talvez alguns com contas a pagar amanhã, talvez alguns com algum diagnóstico médico, talvez alguns com preocupações familiares, mas todos nós temos os nossos espinhos na carne. Não há ninguém que ande desse mundo sem ter alguma dose de sofrimento e de problemas. Mas Paulo tinha consciência de que a graça que lhe chamara, que lhe salvara, que lhe tornara apóstolo, também era suficiente para fortalecê-lo em todas as batalhas de sua vida. Em 2 Timóteo 4,17, quando ele diz que lutou com feras em Éfeso, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Esse homem sabia que, embora o espinho não tivesse saído, a graça de Deus lhe capacitaria a vencer as suas adversidades, a vencer os seus problemas, a lutar com eles todos os dias. Por isso, queridos irmãos, do que você e eu precisamos é de mais graça. Dá-me graça, Senhor, deve ser a nossa oração. A graça que eu quero dizer não necessariamente é a graça que me tira as lutas, a graça que me tira os problemas, a graça que me tira as batalhas, mas é a graça que nos torna fortes, a graça que nos capacita, a graça que nos dá hombridade, a graça que nos dá ousadia para enfrentarmos com fé e esperança toda e qualquer situação. Amém? Dá-nos mais graça, Senhor, dá-nos mais graça. Paulo podia prosseguir animado, apesar de seus sofrimentos, apesar daquele incômodo, chato espinho que lhe trazia tanta dor. Ele podia prosseguir, ele não ia parar, ele não ia estagnar na caminhada, e ele devia avançar todos os dias. Por isso que ele diz em Filipenses 4,13: tudo posso. A gente sempre presta atenção na primeira parte, tudo posso, a primeira oração. A gente nunca percebe que a força desse verso não está na primeira oração, tudo posso. A força desse verso está na segunda oração, naquele que me fortalece. Porque é essa graça que nos adestra as mãos, que nos capacita a enfrentar toda e qualquer situação. Amém, queridos irmãos? Louvado seja Deus. Em último lugar, a graça de Deus é suficiente para nos tornar produtivos para Deus. Produtivos. Paulo estagnaria a partir dali por conta daquele espinho em sua carne? Deixaria de viajar? Deixaria de ganhar pagãos para Cristo Jesus? Deixaria de edificar igrejas, fundar igrejas? Não, jamais. Ele diz no verso 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando ele se encontrava em situações de extrema vulnerabilidade, que ele descreve aí
fraquezas, insultos, privações, perseguições, angústias, quando ele se encontrava nessas situações em que ele se via sem recursos próprios, sem condições mentais, espirituais, físicas, para enfrentar essas adversidades aterradoras, ele diz: nesses momentos em que eu sou fraco, é que a graça de Deus se manifesta, se revela, me dando fortaleza em meio a essas adversidades, amém? O que ele quer dizer é o seguinte, meus irmãos, é que os nossos problemas são as oportunidades para Deus agir. As nossas adversidades, as nossas lutas, as nossas batalhas são o cenário ideal para Deus revelar sua forte mão sobre a nossa vida. Não é o lugar do senso de derrotismo, da autopiedade, daquele pena de si, não é o lugar para isso. Quando você se achar completamente inábil, incapaz, é a hora de Deus manifestar o seu poder na sua vida, amém? Tem um dito popular muito desgastado, mas eu gostaria de repetir para você. Portanto, quando você for orar, não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus, amém? Nesses momentos em que somos fracos, em que as nossas fraquezas são desnudadas, é nessas horas que Deus se revela. Alguém já disse que nós corremos o risco de diante de uma tarefa dizer: eu posso tudo, ou então dizer: eu não posso nada, muitas vezes nós nos achamos vulneráveis diante das situações, das batalhas da vida, e nos achamos incapazes de ser produtivos para Deus. Mas há uma coisa interessante a ser dita, que o apóstolo Paulo sofreu aquele espinho na carne exatamente porque ele estava sob o risco de se exaltar, de se orgulhar. Porque, irmãos, uma das armas mais poderosas que um homem e uma mulher de Deus podem enfrentar é o elogio. Por isso que tem uma anedota sobre Atanásio, o grande santo da igreja, que Atanásio era um homem muito consagrado, piedoso, e o diabo lhe tentou de diversas maneiras, colocou provações sexuais contra ele e ele não caiu, colocou provações ou tentações financeiras e Atanásio não caiu, colocou perseguições que faziam com que ele blasfemasse contra Deus e Atanásio não caiu. E o diabo, depois de envidar todos os esforços para desviar aquele homem de Deus dos caminhos do Senhor, sem sucesso, foi então que, segundo a anedota, o diabo disse: Atanásio, você é um grande santo de Deus. Foi nessa hora que ele caiu, porque o Atanásio se orgulhou, se viu orgulhoso, porque agora foi reconhecido como santo de Deus. Para muitas pessoas o elogio é a pior de todas as tentações, e Paulo estava diante dela, e aquele espinho era para mostrar para ele a sua dependência de Deus, como também as nossas adversidades não são para nossa ruína, para nossa derrota, são para mostrar a nossa dependência de Deus. Eu preciso dele, você precisa dele, em todos os momentos de nossa caminhada. Mas aquilo não parou o apóstolo, ele prosseguiu plantando igreja, fortalecendo irmãos, fazendo a igreja crescer, ganhando pagãos, avançando na obra de Deus, porque ele sabia que acima de tudo era a graça de Deus que realizava em sua vida. Lá na frente, em 1 Coríntios 15, verso 10, ele vai dizer: mas pela graça de Deus sou o que sou, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, corrige, mas a graça de Deus que está comigo. A graça transforma fraquezas em fortalezas, a graça transforma anões em gigantes,
A graça transforma situações de derrotas em situações de sucesso. Por isso, meu irmão, minha amada irmã, é a graça que você e eu precisamos. É dela. É o favor de Deus, é o sorriso de Deus, porque em Cristo Jesus e por causa de Cristo, você e eu podemos desfrutar do sorriso de Deus para com a nossa vida. Olhe para o céu e você não vai encontrar um Deus carrancudo, irado, mas um Deus que através de Jesus Cristo sorri por você, ou para você, por causa do seu amor revelado na cruz do Calvário. Você e eu não precisamos de muito, precisamos da graça que é tudo para todos nós. Sim, somente ela. Tua graça me basta, tua graça me basta. Dá-me mais graça, dá-me mais graça. Deve ser a minha oração e a sua oração nesta noite. Ore comigo agora e peça que Deus lhe dê mais graça. Talvez você esteja enfrentando hoje provações, tribulações que tenham tirado de você o sono, a paz, a serenidade. Peça a Deus: Senhor, dá-me mais graça, força, fortaleza, esperança, confiança. Senhor, dá-me mais graça, porque é dela que eu preciso para vencer todas as minhas adversidades. Ore comigo agora. Pai querido, Deus soberano, a tua graça de fato é tudo de que precisamos. É tudo de que precisamos para viver, para vencer as nossas lutas, as nossas barreiras e prevalecer diante do mal. É tua graça que nos sustenta, é tua graça que nos conduz, que nos orienta em toda e qualquer situação. Nós queremos que o Senhor nos dê fé, esperança, confiança, para continuar crendo em meio a todas as adversidades. Bendito é o teu nome, ó Deus. Nós só podemos agradecer por essa graça que nos faz o que somos e que nos transformará naquilo que ainda seremos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.